Olá, eu sou o pastor Eliseu. Estamos iniciando mais um programa Renovação. Esse programa abençoado que tem levado a palavra de Deus até a sua casa. A palavra que tem abençoado vidas, abençoado pessoas que estão precisando ouvir a preciosa palavra de Deus. Aproveitando para falar em palavra de Deus, nós vamos falar uma palavra que tenho certeza que vai impactar a sua vida. Queremos falar sobre renovando a sua vida espiritual, né? Lidando com o esgotamento espiritual. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a sua vida. Fique comigo nessa programação, que essa palavra vai impactar o seu coração, como impactou as nossas vidas aqui nesse lugar. Queria também agradecer a você que tem estado conosco, que tem nos acompanhado aí pela sua TV. Muito obrigado mesmo pela audiência. Aproveito também para te convidar e acessar o nosso canal Ibra. Todas as nossas mensagens são pregadas aqui. Nós temos aí disponíveis a você no YouTube, na internet, no canal Ibra. Acesse o canal Ibra e assista as nossas mensagens. Todas elas estão gravadas ali na íntegra. Você vai poder ouvir a preciosa palavra de Deus. Fique agora então com essa palavra abençoada, uma palavra que vai mexer com a sua vida. Fique até o final e no final eu volto para as considerações. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 18, um versículo bastante conhecido. Eu queria compartilhar com os amados. Aleluia. Santo é o Senhor. Diz a palavra de Deus assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vou repetir esse versículo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Segura aí a tua Bíblia aí. Hoje, irmãos, nós vivemos um evangelho 8 ou 80. Hoje é o evangelho que se vive, ou é 8 ou é 80. Ou é aquele evangelho que pode tudo, ou é o evangelho que não pode nada. Esse domingo próximo que eu preguei passado, não me lembro se foi domingo passado. Minha mente já não estava ficando boa, né? Eu sei que eu preguei esses dias atrás sobre essa questão de ou é calvinista ou é hermenianista. Tem irmão aqui que não pode nem olhar para mim, porque eu falei assim, não vem perguntar para mim essas coisas não. Mas tem muita gente que é assim, ou é do reteté, ou não acredita nem nos dons. Vivemos o evangelho assim, já percebeu? As pessoas são radicais aos extremos. Radicais aos extremos. Ou a pessoa acredita que tudo volta até a prática das coisas antigas, ou não acredita mais na igreja. Tem pessoas que, agora eu sirvo a Deus em casa, não acredita mais que exista pastor, não acredita mais que existe igreja, não acredita que existe mais nada. Então nós vivemos um evangelho de totalmente extremos. E que esse tipo de evangelho tem levado as pessoas, infelizmente, ao cansaço. Tem gente que se enfiou tanto numas práticas que hoje também não quer fazer mais nada. Já viu isso aí? Já me envolvi demais e não gostei. Quer dizer, foi para um extremo e agora está no outro extremo. Tem gente que acredita que tudo é pecado e outros acreditam que nada mais é pecado. E a falta de um conhecimento ou discernimento tem levado milhares de pessoas ao desvio daquilo que é verdadeiramente correto. Surgem algumas dúvidas, como aquelas que perguntam assim: como que eu devo servir ao Senhor nesses dias sem que eu entre em um colapso religioso, ou sem que eu entre num esgotamento espiritual?
ou que eu entre num cansaço que me tire a força e o vigor para servir a Deus. Eu vejo hoje milhares de pessoas cansadas. E pasme, não é só pessoas comuns, muitas pessoas que envolvidas com a obra. O que nós encontramos de pastores hoje, mulheres de pastores, líderes que já um dia defenderam o Evangelho de alguma forma. Não é pouco o número de pessoas que eu converso e que eu encontro, de pessoas que se esgotaram, que infelizmente hoje não acreditam mais no seu próprio ministério, não acreditam mais que Deus ainda fale com ele, não acredita sequer se um dia poderá ser usado mais pelo Senhor. Infelizmente, pessoas que acabaram de uma forma até ingênua, caindo nessa armadilha. E hoje nós encontramos na igreja muitos cristãos fracos na fé, cansados espiritualmente, não conseguem mais ter o brilho e a vontade sequer de continuar servindo principalmente ao Senhor. O problema principal da igreja hoje não é falta de oração, falta de estudo da Bíblia, fé ou dedicação nas coisas de Deus. Isso aí a gente vê que as pessoas, mesmo esgotadas, fazem muito bem. O problema é mais sério. O problema é mais profundo. Tem muita gente que sobe aqui, canta, abre um sorriso, mas a sua vida dentro não é aquilo que ela está fazendo aqui. Tem gente que prega a mesma coisa. Algo tem nos tornado tão fracos que eles não querem orar, não querem ler a Bíblia. Eliminou-se de algumas pessoas o entusiasmo. Então é algo mais profundo do que simplesmente não orar ou não ler a Bíblia. Alguma coisa causou a essa pessoa que atirou essa vontade. É mais grave, é mais sério. Eu não podia chegar aqui, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, você precisa ter mais fé, mas é mais grave do que isso. Eu quero ir mais profundo. O que fez você hoje não querer mais ler a Bíblia, não querer mais orar, não querer mais ter um entusiasmo para poder prosseguir? Irmãos, eu falo porque nós lemos um versículo agora, diz que a vereda do justo, ela é numa crescente, numa ascendente. Não é isso que diz a palavra? E por que então nós vemos muitas pessoas cambaleando pelo caminho? Porque nós vemos muitas pessoas se apagando pelo caminho, indo ao contrário. Ao invés de ser uma vereda que vai brilhando, como diz a palavra, ela vai ofuscando e apagando. E tem muita gente dentro da igreja apagadinha, ofuscada, sem fé, sem força. E a necessidade então dessa palavra. Onde está o problema? Quando a cerne do Evangelho não é bem entendida ou bem ensinada, o esgotamento espiritual alcança mais cedo ou mais tarde. Quando a pessoa vive por motivações erradas dentro da igreja, quando a pessoa vive pelo motivo errado dentro da igreja, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar num esgotamento e vai cansar. Um dia alguém chegou para mim e falou: pastor, isso já fazem 14 anos. Será que você vai continuar nesse pique todo aí? Será que você não vai se cansar? Sabe o que foi minha resposta? Eu acredito que não. Porque eu não estou vivendo na igreja pelos motivos errados. Eu estou vivendo, aprendi a viver pelos motivos certos. Amém, queridos? Eu não vivo pelos resultados do Evangelho. Eu vivo para o Evangelho, porque um dia fui alcançado por aquele que me alcançou. Aleluia! E isso vai me motivando a cada dia.
a continuar a mesma pessoa, sem pensar em desistir. Quantos estão aqui nessa noite? Alguns sintomas desse esgotamento são igrejas sem nenhum entusiasmo, pessoas sem nenhum entusiasmo, igrejas que não conseguem mais refletir o amor de Deus, porque na verdade nunca experimentaram essa verdade. Igrejas onde Cristo, Ele está do lado de fora e não do lado de dentro. Se Cristo estiver do lado de dentro, querido, não tem como você não se entusiasmar com isso. Amém? Quando a gente fala assim, você sente a presença de Cristo, Ele está aqui dentro. Mas Cristo tem que não estar dentro desse templo, tem que estar dentro do templo, que se chama templo do Espírito Santo, que é a minha vida. Aleluia! Por isso não basta você vir à igreja e cantar uns cânticos, se Cristo não estiver dentro do templo. Você começa a entender-me? Se Cristo não basta Cristo estar no ambiente, Cristo tem que estar dentro do templo, para que você reflita a imagem dele para fora, e não ao contrário. Não basta vir à igreja e ouvir uma palavra, não basta vir à igreja e ouvir algo, eu preciso querer ter Cristo dentro do templo. Se você quer que eu fale mais explicitamente, dentro da sua vida. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Quando Cristo está dentro de mim, as minhas forças se renovam, a minha esperança se renova, e aí a minha vereda se torna como a vereda de um dia perfeito. Aí eu começo a caminhar para um caminho de vitória, não um caminho de derrotas. Nós estamos falando aqui sobre as igrejas. Quarta mais. Você é convidado para estar aqui. Quarta mais, amém? Quarta tem mais. Nós estamos falando sobre a história da igreja. No princípio, queridos, na história da igreja ocorreram 2 graves desvios que acabou alcançando até a igreja nos dias de hoje. Qual foi o primeiro desvio? Nós estamos falando aqui de equilíbrio, amém? E é preciso nós tomarmos muito cuidado com isso. O primeiro desvio, o cristianismo como religião e não como relacionamento. Como Cristo debateu uma vez, e ele foi veemente contra o farisaísmo ou contra o legalismo dos fariseus. Eles ensinavam o povo naquela época que eles deveriam buscar a aceitação de Deus mediante aos seus próprios méritos pessoais. As palavras mais duras de Jesus foram contra esse povo. Foram dirigidas aos fariseus. Pois eles colocavam uma carga muito grande, muito pesada sobre o povo e dificultavam o acesso do povo a Deus. Sabe aquela questão de você querer servir a Deus pelos seus méritos, pela sua força, pela sua vontade de não errar? E aí estava o grande desvio que começou a acontecer. Se alguém encara a vida com Deus entendendo que precisa fazer tudo para agradá-lo, que precisa trabalhar muito no reino para tirar um sorriso dos lábios do Senhor, que precisa melhorar muito o seu desempenho espiritual visando garantir o seu terreninho lá no céu, pode tirar o seu cavalinho da chuva, que tudo isso é vão. Sabe? Não é você se desviar, não é você do pecado, não é você vir à igreja todo dia, não é você estar aqui todo dia, não é você você não consegue alcançar nada de Deus pelos seus méritos pessoais, querido. Isso é legalismo. Não é você não concordando com todas as coisas que existem por aí que você vai agradar a Deus, não. Isso é puro legalismo. Esse desvio o povo começou a ter. O que eu faço é que vai me dar o direito. E não é o que você faz que lhe dá direito de coisa alguma. Isso é um desvio. Estamos falando de extremos, amém? De extremos. Não é o fato de você dar o dízimo, o fato de você vir de terça, de
aqui, de ir de terça no culto, de quarta estar no culto, de quinta estar no culto. Não é você estando todos os dias no culto que te dá o direito de ser aceito por Deus, ou de ter algum benefício dele. Não é o fato de você pregar todos os dias, de você cantar todos os dias, de você se dedicar todos os dias, de você fazer as suas orações todos os dias, de você fazer o seu sacrifício diário. Não é através disso que você tem algum mérito dele, porque não é dessa forma que você alcança o favor de Deus. As pessoas confundem muito, porque acreditam que precisam fazer alguma coisa para agradar a Deus. E como que eu agrado Deus, então? A gente fala de graça. A graça é tudo de maravilhoso, amém? Que poderia acontecer para o ser humano. A graça era de tirar o nosso fôlego até. Nós estamos livres para amá-lo. Não precisamos desesperadamente agradar a Ele, pois Ele morreu para saber que nós nunca conseguiríamos agradá-lo por nós mesmos. Nenhum homem consegue agradar a Deus por si mesmo. Amém? Pastor, confundo minha cabeça. Não, vou confundir um pouco mais, porque eu estou falando de extremos aqui. Não é por causa dos nossos talentos, dotes e dons que nós agradamos a Deus. Sabe por causa do que nós agradamos a Deus? Nós agradamos a Deus por causa da sua cruz. Somos declarados puros diante de Deus, mesmo não sendo. Foi por causa do sacrifício dele, não meu, que eu estou aqui hoje. Foi por causa da sua morte e não do meu sacrifício, de estar querendo estar aqui. Foi porque um dia ele fez algo que me trouxe a estar aqui. Não por nenhum mérito meu, porque se fosse depender de mim eu não estaria aqui. Foi pela sua morte, foi pela sua cruz, que hoje eu sou justificado diante de vocês aqui e diante de Deus. Quando não reconhecemos isso, achamos que somos merecedores de algo. Porque quem era para estar na cruz era eu e você. Quantos me entendem nessa noite? Amém? Não é pelos seus atos de justiça, pela tua bondade, pela tua força de não pecar. Pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu sou um homem direito. Você é mesmo verme miserável, igual um matador, um que adultera, um que se prostitui. Na condição de pecador, eu e você somos iguais. Não é a tua bondade que te faz chegar a Deus, não, querido. O que faz você chegar a Deus é o seu sacrifício, a sua cruz. Fantástico isso, né? Quando eu entendo isso, o esgotamento espiritual vai embora. Se não depende da minha força, se todas as pessoas soubessem de que Deus quer um coração conquistado por essa graça, por um coração ansiando arrumar um jeito de escapar do inferno. Não é isso que Deus quer. Deus quer um coração que ame a Ele e que tenha o desejo de ir morar com Ele um dia. É isso que o Senhor quer. Quantos estão aqui nessa noite? Digam amém. Glória a Deus. Aí vem um outro. Esse é o primeiro desvio que tem minado a igreja de Cristo hoje. O legalismo dos fariseus alcançou a boa parte da igreja e tem afastado boa parte desse entendimento puro do Evangelho. A pessoa acha que é pelos seus méritos pessoais. Amém? Afinal de contas, isso pode ou isso não pode? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a pessoa quer saber se isso pode ou isso não pode, porque alguma fagulha no seu coração tem o desejo de pecar. Nós não precisamos andar pelo legalismo, nós precisamos andar pela obediência da graça.
Amém? Paulo disse, tudo pode, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixo me envolver por nenhuma dessas coisas. O que faz eu não pecar não é o fato de eu não... Se eu pecar eu vou para o inferno. Não, o que faz eu pecar é o fato de eu ser alcançado por Ele. E Ele me deu essa graça. Amém? Outro extremo que tem causado vários danos na igreja e tem levado muitas pessoas ao desânimo é a graça que eu preguei aqui, barateada. O que seria uma graça barateada? O que é uma graça barata? É a pregação do perdão sem arrependimento. É uma graça sem a cruz. É uma graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Graça sem o discipulado. Significa justificação do pecado e não do pecador. Graça sem custo. Graça que turma prega aí barateada demais. Onde tudo é permitido. Onde tudo é válido. E isso tem feito mal à igreja. A graça onde faz com que o santo se torne profano. Aonde as pessoas não valorizam mais a igreja, não valoriza mais o dízimo na igreja, não valoriza mais o pastor que tem na igreja. Aonde as pessoas acabam trazendo para si modernismos, trazendo para dentro dos seus cultos como se fosse um Deus pagão. Essa é a graça barata. Não, hoje não é mais assim. Mudou as coisas. Deus ele não quer. Não, Deus vai continuar sendo santo. Em toda e qualquer época. Na graça, na lei, em qualquer época Ele é santo. Ele não vai mudar o seu caráter, nem sua forma de ser por causa de mim e de você. Santidade convém à casa do Senhor. Amém? O que é a graça preciosa? É o tesouro por amor do qual o ser humano sai e vende tudo que tem com alegria. É o amor tão intenso a Jesus Cristo pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus pelo qual o discípulo larga as suas redes e o segue. É a preciosa por condenar o pecado. É a graça por justificar o pecador. É preciosa por ter custado a Deus a vida do seu filho. E eu quero que vocês falem, é caro, porque diz a palavra que nós fomos comprados por um alto preço. E é muito preciosa. Não é algo barato. Como pode ser barato algo que custou muito caro para Deus? A graça verdadeiramente é de graça, mas não é barata, no sentido de não custar nada. A graça é valiosa. Custou o preço do Filho de Deus. Custou o preço do sangue do Filho de Deus. Foi o preço mais caro que foi pago por alguém. Sabe por quê? Para resgatar um miserável e uma miserável pecador como nós. Quantos estão aqui nessa noite? Eu quero que você se inclua nesse rol, meu irmão. A graça não é só para os ladrões, pelas prostitutas. Não, a graça é para qualquer homem que se diz direito. Todos nós carecemos dessa graça. E a palavra de Deus que diz, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, para que você não se glorie, miserável. Para que você não ache que você é o bom. Para que você não ache que você pode. Para que você não ache que você consegue. Irmãos, todos nós estávamos debaixo de condenação. Mas pela graça sois salvos, aleluia. Através do sangue precioso do Cordeiro, nós somos comprados, fomos lavados, fomos remidos. E hoje nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É por Ele que nós estamos aqui nessa noite, e é para Ele que nós estamos aqui, e para Ele seja honra, seja glória, seja louvor, seja adoração, seja todas as coisas. Glória a Deus. Não é pelos nossos atos de justiça, porque nossos atos de justiça são trapos para Deus, mas é pelo seu Filho. Então por que você não peca, pastor? Eu não peco pela graça.
Então por que você não sai por aí fazendo tudo errado? Porque é pela graça. Você viu como muda tudo? Porque a graça para mim ela é preciosa, não é algo barato. Essas pessoas que saem por aí dizendo que não tem igreja, desculpe aí, tá? Desculpe aí. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja. Eu vou dizer uma coisa, vocês não precisam de céu também. Não precisa de céu. Fique na onde você está. Com a expansão do cristianismo e a secularização crescente na igreja, a consciência da graça preciosa perdeu-se gradualmente, tornou-se barata. O mundo estava cristianizado. A graça passou a ser propriedade comum de um mundo cristão. Aí, eu estava lendo esses dias sobre a igreja, a história da igreja, e a igreja católica ela instituiu o monasticismo. O que seria isso? Os monges, né? Onde colocava as pessoas. Você sabia que foi a melhor coisa que a igreja católica fez no período? Porque a igreja perdeu totalmente o sentido da graça e começou todo mundo a fazer o que quer. Foi um desvio total. E aí a igreja católica ela separou os monges para ficar enclausulados, para não pecar. E aí deu até um equilíbrio, porque havia muita... E acabou segurando um pouco nesse período, né? Aí por amor de Cristo, na época da Bíblia, dos apóstolos, os homens e mulheres abandonavam tudo o que possuíam. Só que essa vida monástica era uma coisa para poucos. Não era para a massa do povo cristão. Era só para aqueles que eram totalmente, que queriam viver uma vida dura demais. Aí vem um erro, né? Aonde você acha que é o que você faz, que a sua separação é que dá o direito. Perde o valor da graça. São extremos, é assim, olha. Livre demais, preso demais. Qual é a cerne do evangelho, queridos? É buscar o quê? Buscar o equilíbrio. É aqui que nós nos encontramos. Amém? Eu sempre costumo dizer que o nosso ministério é um ministério equilibrado. Nós gostamos do fogo. Amém? Gostamos do fogo. Mas isso não tira a nossa mente de pensar. Não é êxtase aqui. Aqui é culto racional. Aonde você pensa, onde você ouve, onde você recebe. Amém, queridos? Levar o povo a um período de emoção é fácil. Tudo infinitamente mais do que encontramos com os irmãos uma vez por semana, para às vezes só reclamarmos do pastor, ou de algum pastor, que aqui tem bastante, ou para levarmos uma vida medíocre no reino. Olha aqui. Não estejamos nem no time dos cristãos que por não compreenderem a graça pensam que precisam se superar para agradar a Deus, e também não fiquemos entre aqueles que pensam que tudo já foi feito na cruz e por isso pode levar uma vida onde a convivência com o pecado é tranquila sem crise. Fiquemos aonde? No ponto de equilíbrio. Caro irmão, o qual a graça alcançou e é aquilo que eu tenho falado, preciosa demais. Você está aqui, amém? Pela qual, por amor, você é impulsionado a largar tudo por Jesus e dizer sem ter medo de dizer, como Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, no nome de Jesus, quantos estão aqui nessa noite? Eu quero que você fique comigo aqui o tempo todo, amém? Porque nós só vamos receber de Deus quando nós estivermos conectados àquilo com Deus. A palavra de Deus ela é muito séria, irmãos. Muito séria. Deus está no seu santo templo. Amém? Toda reverência tem que ser dada ao Senhor. Se eu quero receber algo de Deus, eu preciso confiar que Deus está aqui. Amém? Aí alguém diz assim, estou me sentindo triste, aborrecido, mal-humorado, chateado.
nervoso. Não quero conversar com ninguém. Quero ficar sozinho. Quero ficar no meu canto. Sabe, eu não vou na igreja porque eu não quero encontrar com pessoas. Eu não vou na igreja porque aqueles irmãos já vêm com aquele abraça, beija lá, que não dá para suportar aquilo lá. E é pura falsidade. Falsidade não é falsidade, é você que está esgotado, irmão. É você que já está cansado. O sintoma de esgotamento é esse. Quando você não quer ver gente. Esses sintomas, essas declarações são sintomas de que você está esgotado, com estresse, com depressão, com estafa, ou está apenas angustiado. Aquele sintoma que faz você não dormir direito. Tem coisas que uma boa noite de sono melhora. Mas tem coisas, irmãos, que só o Espírito Santo pode mudar. Você dorme o dia todo e à noite não consegue dormir. E não adianta. Os remédios, eles só amortecem aquilo que precisa ser curado. O esgotamento é inevitável quando a gente perde o equilíbrio. E eu quero trazer uma palavra de equilíbrio para vocês nessa noite, amém? Trazer um equilíbrio para você. Você precisa ter equilíbrio na sua vida, ter equilíbrio na sua vida espiritual. Para que você consiga manter-se na presença de Deus. Não é você estar aqui, sabe, 8 ou 80. Ache um equilíbrio para você viver na fé. Temos alguns exemplos, eu queria falar rapidamente na Bíblia de pessoas que caíram pessoas famosas que caíram nesse sistema. Por exemplo, pessoas como Davi, como o próprio Saul, embora o final de um foi o final do outro não foi o mesmo, mas todos eles se esgotaram espiritualmente um dia e acabaram cansando. A diferença é que um procedeu e confiou em Deus, mas Davi chegou um dia dizendo assim: a minha alma está angustiada. Irmão, sabe o que leva as pessoas a ficarem angustiadas? É muita luta, muitas provas. É prova dentro de casa, é prova dentro da família, é prova dentro da igreja, é prova dentro do trabalho, é falta de alguma coisa, é falta daquilo, E as angústias vão tomando conta das pessoas, e as pessoas vão ficando cada vez piores, e a sua alma vai ficando angustiada, ao ponto dela, ao invés de prosseguir, ela retroceder. E a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Amém? A vereda do justo, ela é para frente, não é para trás. Então, irmãos, se eu pregar uma palavra aqui que vai retroceder você, eu tenho que trazer uma palavra que vai te empurrar, te levar para frente. Amém? Paulo disse uma certa feita: porque estou bem certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Por que as aflições recaem sobre nós? Porque nós muitas vezes perdemos a esperança e por fim até a paciência. E como podemos reverter isso? O fluxo do esgotamento. Como se reverte um esgotamento? Quando o tanque está vazio, o que você precisa fazer? Quando a sua vida está vazia, o que você precisa fazer? Você precisa ter vontade de encher novamente, irmãos. Um tanque vazio não vai te levar a lugar nenhum. Se a vereda do justo é como a luz da aurora, você tem que entender que você precisa se encher. Encher. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Amém? Se encher da palavra de Deus nessa noite. Acatar essa palavra que está sendo hoje pregada aqui. Encha a sua vida e saia desse lugar hoje aqui abastecido para começar amanhã numa outra metamorfose aí, numa outra vida. Num outro jeito de enfrentar o dia, num outro jeito de enfrentar a sua situação, num outro jeito de você enfrentar. Irmãos, eu quero sair daqui hoje abastecido, cheio da presença do Senhor.
Amém, queridos? O Senhor está aqui nessa noite hoje, queridos, com a mangueira aqui, ó. Está aqui hoje com a mangueira de água para poder encher você, para poder abastecer a sua vida. Não sei como você entrou aqui, sabe? Tudo demonstra que muitas pessoas estão vazias. E quando a gente está vazio, a gente não produz nada. Quando a gente está vazio, a gente não pensa em nada. Quando a gente está vazio, a gente só pensa em querer, sabe? Já viu uma pessoa com muita fome? Ela não tem força, ela não tem vontade, ela não tem coragem. Mas basta encher um pouquinho que você já começa, já estou sentindo forte de novo. A força vem pelo enchimento, a força vem pelo reabastecimento, a força vem quando você começa de novo. Irmãos, todos nós precisamos nos encher todos os dias, encher da presença do Espírito Santo. Você entra aqui totalmente caído, totalmente derrubado, não importa, mas o Senhor dos Senhores está aqui nessa noite para te encher a tua esperança, encher a tua vida e renovar as tuas forças e você começar a caminhar novamente. Pode ser o crente que for, irmão, não consegue andar se estiver vazio. Quantos estão aqui? O esgotamento espiritual deve ser vencido da mesma forma que fazemos quando nosso automóvel não caminha mais por falta de combustível. É necessário encher o tanque. A palavra de Deus diz que a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Isaías 42:3. Amém, queridos? Qual é o gráfico da sua vida espiritual? Deixa eu fazer essa pergunta novamente. Para todos vocês que estão aqui, desde o primeiro banco até o... Qual é o gráfico da tua vida espiritual? Já viu aqueles gráficos? Está assim? Ou o gráfico da tua vida espiritual está assim? Altos e baixos. Qual é o gráfico da tua vida espiritual? Você é uma bênção? Ou você é uma maldição? Pastor, de vez em quando uma bênção. Gente, Deus está nos chamando nessa noite para começar a falar conosco, amém? Deus tem nos chamados e nos desafiados a vivermos sempre numa crescente espiritual. Mas nós sabemos que isso não é sempre verdade. Nem sempre estamos crescendo, antes estamos estagnados ou até mesmo retrocedendo. E o Senhor disse assim, mas eu entendo isso. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite para você, irmão? Eu entendo isso. Lá em Hebreus 4:15 está dizendo assim, porque eu já sofri das mesmas coisas que vocês estão sofrendo. Sabe por que o Senhor nos entende? E mesmo assim Ele intercede por nós? É porque Ele sabe que é assim a vida humana. Nós sofremos demais. E por isso o Senhor nos entende. Mas a Bíblia diz que Deus não deu um espírito de temor para nós, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. A primeira coisa, quando uma pessoa esgota-se, quando ela fica esgotada, a primeira coisa que vai acontecer, ela vai fugir. A pessoa foge da igreja, foge dos problemas, quer fugir das pessoas, quer se esconder para que ninguém a ache. Isso é primeiro sintoma de alguém que está totalmente esgotado espiritualmente e que às vezes está perto de fracassar na fé, ou se já não fracassou. Quando você vê alguém longe, fugindo das coisas e dos problemas, é porque essa é uma característica de que a pessoa está fugindo. A Bíblia diz que Deus não nos tirou do mundo, não nos prometeu nos tirar do mundo, mas Ele nos prometeu nos livrar do mal. Amém? Paulo disse, o que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus nessa noite está dizendo, Deus está contigo. Não temais, não temas. Só que o Senhor não pode usar a covardes. O Senhor vai usar aquele que se dispõe a ser usado por Ele. Amém? Os problemas, as circunstâncias, as tribulações, não podem nos parar. Amém, queridos? Fique aqui comigo, fique tranquilo. Não pode tirar a nossa fé, o brilho da nossa esperança.
não pode tirar o brilho da nossa esperança. Então a palavra de Deus hoje: não temas, não fuja, pare de fugir. Amém, queridos? O Senhor quer trazer para você de volta um caminho de volta nessa noite. A fuga para não encarar o problema, geralmente é assim. O Senhor quer trazer de volta ministérios aqui nessa noite. Amém. Sabe qual é uma segunda característica de quem está esgotando-se, ou de quem está esgotado espiritualmente? É o desejo de morrer, o desejo da morte. Eu não digo a morte física, não, propriamente, mas a morte espiritual. Como? Alguém esgotado espiritualmente pensa que sua caminhada já acabou, que seu ministério já chegou ao fim, que a obra que Deus tem para fazer na vida dele já acabou, que aquilo que Deus tinha para fazer nele já foi concluído. Ei, irmão, Deus está mandando te dizer nessa noite aqui, que tudo que você está vivendo e vai viver, ainda você não viu o que Deus tem para você viver ainda, que o teu ministério não acabou, que a tua vida não acabou, que não chegou o fim das coisas não, que Deus ainda vai fazer muitas coisas através da sua vida, da sua história. Aleluia! Não é porque alguma coisa deu errado no passado que vai te condenar pela vida toda. Não, a vontade de morrer, não, para mim acabou. Espiritualmente eu não vejo mais o meu ministério, não vejo mais fazendo nada na obra de Deus. Pois eu te digo nessa noite, se o Senhor é Deus, Ele vai continuar te usando. Se o Senhor é Deus, Ele vai continuar te levantando, porque Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Talvez você chegou aqui hoje dizendo assim: olha, eu não conte mais comigo. Meu irmão, não diga isso. O Senhor está aqui nessa noite para te levantar, porque Deus quer te usar poderosamente nas suas mãos. Não importa quem você seja. Mas pastor, eu não sou digno. E quem é? Diga para mim quem é. Quem é digno? Elias pensava que o seu ministério tinha acabado. Mas não, Deus tinha muitas coisas para fazer através dele. Da mesma forma que o Senhor diz aqui nessa noite, que quer realizar uma grande obra conosco. Não pense que o seu chamado acabou não, irmão. Que Deus não quer mais falar através da sua vida. Que Deus não quer mais falar através de você. Eu quero fazer uma oração hoje para quem tem ministério nessa noite. E que sente-se parado e sente-se esgotado. Porque nessa noite é noite de Deus levantar pessoas aqui, amém? Deus vai restaurar o seu ministério. Amém? Não faça como Elias, que desejou a morte. Antes, grande é o chamado que o Senhor tem ainda para contigo. Amém? A plenitude do nosso ministério, amém, será cobrada pelo Senhor. Deus vai cobrar de você ainda. Então, se você ainda não está fazendo, Deus quer que você hoje, nessa noite, saia daqui hoje. Amém, queridos? No nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz em Ezequiel 33:6: mas se quando vir quem vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier a levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Percebeu? Você está fazendo o que dormindo ainda? Sabe, irmãos, muitas pessoas estão brincando, não pregam a verdade, não falam a verdade. Mas muitas dessas pessoas que morrerem sem ouvir essa verdade, ou sem prestarem a conta, vai cair na conta do atalaia. Ai de mim que sou um atalaia. Quantos estão aqui nessa noite? Devolva o seu ministério, pegue de volta o seu ministério. Não pense que o seu lugar é o banco da igreja para você ficar o tempo todo ouvindo a palavra, porque não é. Não é. Deus te levanta nessa noite para que você faça alguma coisa para Ele, aleluia, no seu reino. A cadeira aqui é muito gostosa, é bom ouvir, mas Deus quer te levantar. Mas como? Eu não sei. Deus vai te usar da forma que Ele quer te usar, aonde Ele quiser te usar. Abra a tua boca e o Senhor vai encher a tua boca de bens, e você vai poder falar às pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Ei, você é um atalaia de Deus. Você é um atalaia do Senhor. Às vezes a gente fica tão moribundo com os nossos problemas, com as nossas coisas, querendo morrer, querendo, não. Irmão, levanta a tua cabeça, erga a tua cabeça, levante-se nessa noite, o Espírito sopra, levanta, e o Senhor vai te usar. Glória a Deus. Quantos estão aqui nessa noite?
Isaías 65 diz que o jovem morrerá de 100 anos e ainda comerão o seu fruto. Amém, queridos? Eu estou nessa promessa aí. Ah, mas a minha idade já está avançada. Minha chamada já acabou. Ou por outro lado, eu sou muito novo. Sou muito jovem. Ainda para Deus usar. Definitivamente, irmãos, Deus usa quem Ele quer, com a idade que Ele quer e do jeito que Ele quer. Amém? Que nós precisamos parar de dar desculpa para Deus. Diz a palavra que Ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Sabe qual é a terceira característica de quem está esgotado? É o sono. É o sono. Deixa eu olhar se tem alguém dormindo aqui na igreja. Meu Deus, característica de quem está esgotado espiritualmente. O fogo está caindo e o irmão está babando, roncando, ou distraído. Quem está com sono aqui? Eu já acordei. Amém, queridos? Uma vez um irmão expulsou um demônio de um rapaz. E o demônio falou que ia sair, ia pegar a pessoa mais fraca da igreja. O irmãozinho que já estava perto de sair da igreja, falou assim, já gritou lá, já fiquei forte. O cara ficou forte na hora, irmão. Então trata de ficar forte na hora aí, querido. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus disse na parábola do trigo e do joio que enquanto os homens estavam dormindo, o inimigo, o diabo, semeou o joio no meio do trigo. O que significa dormir? Significa falta de vigilância. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando não damos importância à casa do Senhor, à palavra de Deus, quando não oramos, quando não jejuamos, quando não nos preocupamos com a nossa intimidade e comunhão com Deus, o diabo nos ataca. Ele está sempre pronto para isso. Porém, se nós termos a nossa aliança com Deus intacta, o que o diabo pode nos fazer, ele não pode nos tocar. Devemos fazer como Davi perante Golias. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel capítulo 17, 45. Por que Davi pode fazer isso? Porque ele mantinha um relacionamento, a sua perfeita aliança com o Senhor. Saul, nessa época, já havia sido rejeitado por Deus. Golias estava desafiando. Saul teve medo de Golias. Porém, Davi, ungido de Deus, pelo Espírito, ele enfrentou o gigante Golias. É a pedrinha que o Raide falou aqui hoje. E o vencer foi a sua sina. Por quê? Porque Deus estava com ele. E a forma que Deus age com aquele que está com ele é fazer dessa pessoa um vencedor. Amém, queridos? Quantos estão aqui nessa noite? Deus quer levantar você, meu irmão. Amém? Prepara um louvor aí, Ed. Deus está aqui nessa noite. E eu quero encerrar essa mensagem falando sobre 3 ordens de Deus. As 3 ordens que Deus quer dar aqui nessa noite. E aí eu encerro a mensagem de hoje para te levantar aqui nessa noite. Amém? A primeira ordem de Deus, em resposta ao esgotamento espiritual, que nós falamos de Elias, que estava ali querendo morrer, que estava escondido, que estava dormindo. Diz a palavra aqui, em primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 5, na parte B. E eis que então, um anjo do Senhor o tocou e lhe disse, sabe o que o anjo disse? Levanta-te. Amém? Vou ler aqui novamente, primeira ordem de Deus. Levanta-te. Se tem uma coisa que Deus faz, Deus não fala com quem está prostrado. Deus não fala com quem está dormindo, com quem está com sono. Olha lá o que diz lá. Eis que o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te. Amém, querido? Talvez você está aqui, chegou aqui hoje na maca. Talvez chegou aqui hoje só um zumbi.
Mas o Senhor nessa noite, Ele quer te levantar, aleluia. Toda vez que lemos a Bíblia, o Senhor mandando alguém se levantar, é porque Ele quer que essa pessoa esteja na posição correta para ser usado por Ele. Deus nos diz também nessa noite para nos levantarmos na posição que Ele quer para nós. Se não temos mais lido a palavra, se não temos mais buscado o Senhor como antes, se não temos mais dedicado a oração, o Espírito Santo vai ministrar ao nosso espírito, dizendo assim: levanta-se na posição que eu quero, para poder usar na minha obra. Amém, querido? Quantos estão aqui nessa noite hoje? Eu não sei qual a tua posição que você se encontra, mas nessa noite o Senhor dá uma ordem para você: levanta-te nessa hora. Amém? Levanta-te. O Senhor disse: filho do homem, levanta-te, porque eu quero falar contigo. Amém, queridos? O Senhor fala: põe-te em pé, porque eu quero falar contigo nessa noite. Nessa noite o Senhor manda você se levantar. Pastor, como eu me levanto nessa noite? É sair desta estagnação de queda espiritual e falar assim: olha, eu vou me pôr de pé nessa noite, porque o Senhor vai começar a me usar. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Amém? A segunda ordem está no mesmo versículo, que diz assim, na parte C: levanta-te e come. Amém? A segunda ordem de Deus é Elias é comer. Mas comer o quê? Você não quer se levantar? Já viu alguém com fome, irmãos? Já viu alguém com fome e saciar a sua fome sem comer? O pão aqui representa a palavra do Senhor. Come essa palavra. O Senhor manda que voltemos a comê-la. Ministra na vida das pessoas. Come essa palavra. Amém? Na história da igreja, todas as vezes que o povo se recorria à palavra, o povo voltava à obediência a Deus. Nós precisamos aprender a comer essa palavra, amém? Então levanta-te. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus, Ele é a personificação da palavra do Senhor. Deus quer que voltemos à sua palavra. Quanto tempo você tem gasto com as coisas de Deus, com a palavra de Deus? Depois ali Elias entrou numa caverna onde passou a noite. Aí lhe veio a palavra do Senhor dizendo: o que fazes aqui, Elias? Vem para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor, pois hei de te fazer passar. Amém, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Caverna não é lugar de profeta, de atalaia, de filho de Deus. O Senhor nessa noite dá uma outra ordem para você: sai para fora. Sai para fora. Porque Deus vai começar a te usar mais do que te usou já na vida. Amém? O Senhor não quer que você venha à igreja só pela religiosidade, não só por apenas para ouvir a palavra, não somente para ouvir os louvores, não somente para vir aqui ver um culto sem compromisso. Se tem alguém aqui nessa noite no estado de caverna, no estado de desânimo e esgotamento espiritual, o Senhor está nos chamando para fora nessa noite. O Senhor quer te chamar hoje. Amém? O Senhor quer renovar as suas forças hoje. E você pode pedir ao Senhor: renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Pastor, eu não tenho força. Eu quero que a igreja feche os seus olhos agora. Glória a Deus. Como estava dizendo, eu tinha certeza que Deus ia falar contigo. E eu sei que Deus falou com você. Eu gostaria de fazer uma oração especial pela sua vida agora. Você que tem vivido uma vida de altos e baixos, o Senhor quer te colocar aí numa caminhada, né? Como foi pregado, a vereda do justo é como a luz da aurora. E que você receba então essa palavra no seu coração e receba também essa oração que eu gostaria de fazer pela sua vida nesse momento. Querido Deus e Pai, eu quero
pedir a tua bênção sobre esse querido ouvinte da palavra de Deus, que o Senhor possa alcançá-lo, assim como o Senhor alcançou através da sua palavra, que o Senhor possa tocar o seu coração e trazer vida a essa vida que está precisando nesse momento do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Fica conosco, fica com essa vida, fica com esse irmão, com esse amigo, que ele possa, Senhor, receber a bênção do Senhor para sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Fique com Deus. E querendo Deus, estaremos sempre juntos nessa mesma programação abençoada. Até mais. Sua família é bênção de Deus. A graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os filhos seus. Se entregue à renovação. Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues é uma empresa qualificada no segmento de montagens, instalações, manutenção e automações elétricas e eletrônicas, hidráulica e pintura. Seja na sua casa, no seu prédio, comércio ou empresa, a Alexandre Rodrigues conta com profissionais altamente qualificados, prezando pela qualidade e eficiência nos serviços prestados. Alexandre Rodrigues. Com 5 lojas para melhor atendê-lo, 3 lojas em Americana e 2 em Piracicaba. Laços de fita, pijamas, lingerie, moda praia e fitness.